Muitos clubes de futebol utilizam diferentes estratégias no mercado de transferências. Alguns optam por contratar jogadores experientes, já testados em suas ligas. Outros investem em jovens talentos, com a expectativa de desenvolvê-los e aumentar seu valor de revenda. E há aqueles que têm a sorte de focar seus esforços em superestrelas consagradas, seja no auge de suas carreiras ou a caminho disso. Há até um clube que tenta contratar todos os tipos. Todas essas abordagens possuem seus méritos para certos clubes e em determinadas circunstâncias. O Olympique de Marselha da França adotou uma estratégia um tanto peculiar nos últimos anos. Os gigantes da liga parecem ter concentrado suas atenções exclusivamente na contratação de indivíduos das camadas mais marginalizadas da sociedade e de alguns dos personagens mais abomináveis do esporte. Um dos nomes mais controversos a se juntar ao Marselha é Mason Greenwood, um jogador cujo passado é repleto de acusações graves. Em janeiro de 2022, sua namorada revelou vídeos e áudios que expuseram sua violência e controle. As acusações contra ele foram graves, incluindo tentativa de estupro e ameaças. Embora as acusações tenham sido retiradas em fevereiro de 2023, a sombra de sua reputação persiste. Amine Harit, uma outra adição ao clube, teve seu próprio escândalo. Em 2018, ele se envolveu em um acidente de carro que resultou na morte de um pedestre. O episódio trouxe à tona questões sobre a responsabilidade dos jogadores fora de campo. Apesar do ocorrido, Harit voltou rapidamente aos treinos, e sua carreira continuou como se nada tivesse acontecido. El Vahi, outro reforço, foi expulso da escola por comportamentos inadequados e supostos atos de violência contra colegas. Embora as acusações não tenham levado a consequências legais severas, a imagem do jogador foi manchada. A situação se torna mais preocupante ao observar que 75% do quarteto de ataque do Marselha é composto por jogadores com acusações ou condenações de natureza grave. Mas não são apenas esses jogadores. Neil Maupay e Adrien Rabiot também trouxeram escândalos ao clube. Maupay se envolveu em polêmicas na Premier League, enquanto Rabiot foi amplamente criticado por sua falta de compromisso e conduta. E não podemos esquecer do recente incidente com o chancelor Beber, que foi suspenso após má conduta em treino. Ainda mais alarmante é o interesse do Marselha em Benjamin Mendy, que enfrentou múltiplas acusações de crimes sexuais. Embora tenha sido considerado inocente em um julgamento, os relatos de seu comportamento anterior levantam questões sobre a ética do clube em suas contratações. Essas decisões geraram descontentamento entre os torcedores, que se perguntam até onde Marselha está disposto a ir para reforçar seu elenco. Maldade em primeiro lugar, futebol em segundo, parece ser um lema não oficial. E enquanto o clube busca a vitória, a linha entre talento e moralidade se torna cada vez mais tênue. O jogo contra o Valenciennes foi o último do Marselha antes da final da Liga dos Campeões. O presidente Bernard Tapie tinha um objetivo: manter seus jogadores descansados e livres de lesões. Porém, a luta pelo título da Ligue 1 exigia que os titulares estivessem em campo. Com a pressão em alta, Tapie elaborou uma solução engenhosa. Em uma manobra desesperada, ele e o gerente-geral, Jean-Pierre Bernes, contactaram 3 jogadores do Valenciennes, Jorge Burruchaga, Jacques Glama e Christophe Robert, oferecendo-lhes um suborno para que jogassem abaixo do esperado. Burruchaga e Robert aceitaram a proposta, mas Glama, com princípios, recusou e denunciou a corrupção. O Marselha venceu a partida por 1-0, o mesmo placar que os consagraria na final da Liga dos Campeões dias depois. Mas essa vitória teria um preço. O título da temporada 1992-93 foi retirado do Marselha devido ao escândalo de manipulação de resultados. Em 1994, com novas acusações de irregularidades financeiras, o clube foi rebaixado à Ligue 2. Tapie e Eideli foram condenados e presos, enquanto Bernes e os jogadores envolvidos receberam penas suspensas. Avançando para 2011, um novo escândalo abalaria o clube. O atacante brasileiro Brandão foi preso sob suspeita de estupro. Em vez de distanciar-se do jogador, seus companheiros de equipe mostraram apoio de maneira chocante. Após a prisão, quando Loic Remy marcou um gol, André Ayel e Stéphanie Mia correram até a torcida com uma camisa de Brandão. O técnico Didier Deschamps minimizou a situação, afirmando que foi apenas uma homenagem. Mas o gesto provocou indignação. Outra controvérsia veio à tona quando 4 jogadores da seleção francesa foram investigados por participarem de uma rede de prostituição. 2 deles,
Franck Ribéry e Atem Ben Arfa tinham laços com o Marselha. Esses escândalos, embora não exclusivos do Marselha, mancharam a imagem do clube e levantaram questões sobre a cultura que permeia o futebol profissional. Graham Wood, antes um talento promissor do Manchester United, marcou 17 gols em sua temporada de estreia. No entanto, suas complicações legais o afastaram do futebol por 18 meses. Após impressionarem um empréstimo ao Retafe, o clube francês aproveitou a oportunidade de contratá-lo por um valor muito inferior ao que o United exigiria em circunstâncias normais. Amine Harit, que teve um início promissor na Bundesliga e representou Marrocos na Copa do Mundo, também se tornou alvo do Marselha. Apesar de seu talento inegável, seu histórico de problemas pessoais e um acidente fatal de trânsito reduziram seu valor de mercado, permitindo que o Marselha o contratasse por uma fração de seu potencial real. Jogadores como Neil Maupay, adquirido por uma quantia muito menor que o esperado, e Adrien Rabiot, que se juntou ao Marselha sem custo algum, exemplificam a estratégia do clube de buscar oportunidades de mercado com jogadores problemáticos. Apesar dos desafios éticos, os resultados falam por si. O Marselha adicionou talentos ao elenco e viu uma janela de oportunidade para disputar o tão almejado título da Ligue 1, uma conquista que não alcança desde 2010. A pressão recaiu sobre figuras-chave como Franck Msekotti, o presidente Pablo Longoria e o técnico Roberto De Zerbi. A ambição de voltar ao topo pode ter incentivado uma abordagem menos rigorosa em relação aos dilemas éticos. Franck Msekotti, magnata imobiliário americano, comprou o Marselha em 2016. Sua gestão tem sido marcada por polêmicas e controvérsias, desde aumentos de preços de ingressos até investigações sobre a fundação dos Dodgers. O histórico de Msekotti levanta questionamentos sobre suas intenções para o clube. Após ser demitida como CEO dos Dodgers em 2009, Jamie Msekotti não conseguiu se divorciar de Franck. Embora esses eventos não tenham sido oficialmente relacionados, o caos estava prestes a se intensificar. Em outubro de 2011, Franck Msekotti pagou a Jamie $130 milhões para renunciar sua participação na equipe, um divórcio que se tornaria o mais caro da história da Califórnia. Como resultado de disputas executivas, a Major League Baseball assumiu o controle dos Dodgers, levando a equipe a entrar com um pedido de falência sob o capítulo 11. Franck Msekotti acabou vendendo à equipe grande parte da terra ao redor do estádio por impressionantes $2,15 bilhões. Jamie Msekotti processou Franck novamente, alegando que ele deliberadamente desvalorizou os Dodgers durante o divórcio, fraudando-a em mais de $900 milhões. No entanto, ela perdeu a disputa. Após este período conturbado, Franck Msekotti viu sua fortuna crescer. Com um patrimônio líquido estimado em $1,4 bilhões, ele investiu apenas $45 milhões para adquirir o Olympique de Marselha em agosto de 2016, um clube anteriormente pertencente à bilionária suíça Margarita Ludraus. Os proprietários americanos têm enfrentado desconfiança no futebol francês, e Msekotti não foi exceção. Ele prometeu investir €200 milhões no Marselha, um valor 4 vezes maior do que o que pagou para comprar o clube. Após a renúncia de Ero, Msekotti nomeou Pablo Longoria como o novo presidente do clube, o mais jovem da história do Marselha, aos 34 anos. Longoria, com sua experiência em regimes impopulares, assumiu a tarefa desafiadora de restaurar a confiança entre os torcedores. Longoria se viu no centro de acusações de corrupção por parte de alguns torcedores, que afirmaram que ele estava enriquecendo às custas do clube. Esses jogadores, quando reabilitados pelo Marselha, oferecem uma cobertura para que outros clubes façam o mesmo, perpetuando um ciclo de aceitação de comportamentos inaceitáveis. Se o Marselha não vê problema em assinar com eles, por que outros clubes deveriam? Neste sentido, o Marselha se torna uma máquina de lavagem de reputação, prejudicando o ecossistema do futebol e encorajando decisões vergonhosas por parte de clubes menores que se escondem atrás da legitimidade que o Marselha lhes oferece. Para que a reabilitação ocorra, deve haver um reconhecimento das ações passadas. No futebol, muitas vezes os jogadores não aceitam responsabilidade, não se desculpam publicamente e não demonstram arrependimento, evitando punições significativas além de breves suspensões. O Olympique de Marselha enfrenta um dilema ético que reverbera em todo o futebol. O que significa ser um clube de prestígio quando suas decisões refletem valores questionáveis? A resposta a essa pergunta pode moldar não apenas o futuro do Marselha, mas o futuro do esporte em si.